Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, que vai aular os brasileiros de todos os estados do Brasil e do Distrito Federal para se discutir o que é o poder público, privado, acadêmico, empresarial, cultural, universitário, através daqueles que detêm o poder. Hoje eu teria o privilégio de entrevistar pela primeira vez no nosso programa, que vai comemorar 12 anos no próximo mês de fevereiro, um dos empresários que eu mais admiro desde sempre. Sempre eu considero que o Brasil teve dois excepcionais empresários a nortear, a mostrar os horizontes da economia no país. Um falecido amigo do meu confrade na Academia Paulista de Letras, além de, enfim, eu participar do Conselho da Beneficência Portuguesa há muito tempo com ele, que era o grande Antônio Hermílio de Moraes. E aqui o outro está exatamente nesse momento na minha frente, que é o meu queridíssimo amigo Jorge Gerdau, amigo também de dezenas de anos, e que tem sido, fundou o Fórum da Liberdade, que se discute a iniciativa privada, o progresso da economia, tem auxiliado diversos intelectuais do Brasil a se aprofundarem no estudo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a economia. Eu já coloco de imediato um problema para o meu queridíssimo convidado, o meu amigo Jorge Gerdau, amigo de Priscas Veras. Nós estamos no Brasil hoje com gastos e um superávit, um déficit. Superávit tivemos no ano passado de 54 bilhões nas contas públicas e um déficit possivelmente até novembro, e que esse ano deverá ser maior, se considerarmos o mês de dezembro que está sendo calculado, em que deverá estar em torno de 150 bilhões de reais, o que obriga a se utilizar uma política monetária para controlar a inflação, uma política que me parece extremamente perigosa, porque se nós combatermos a inflação só com política monetária, nós corremos o risco de termos sempre juros muito elevados, já que não se combate uma política financeira. Mas o que é pior, nós temos visto ultimamente alguns problemas que têm sido colocados. Por exemplo, trigo brasileiro que não está sendo vendido porque estamos cobrando trigo da Argentina, leite da Austrália, etc. E que, com preços às vezes menores, em decorrência de benefícios tributários que têm nos seus próprios países, isso prejudica a indústria nacional. E vemos o ministro Haddad lutando bravamente para ver se controla as contas públicas. Essa é a minha opinião de mais um jurista do que, apesar de ser direito econômico, do que aquele que frequenta a linha da economia, mas nada como ouvir um empresário do seu nível, meu querido Jorge, para expor a sua opinião como se vê o quadro brasileiro na atualidade. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, estimado mestre. Eu realmente o senhor colocou alguns elogios exagerados em relação à minha pessoa, mas para mim poder participar num debate colocado pelo professor, eu realmente agradeço imensamente. Realmente, dentro de uma visão empresarial, tem nos preocupado bastante no Brasil, vamos dizer, essencialmente o custo do dinheiro, né? Essa relação de inflação mais o juro real, né? E essa posição em que o país, praticamente na condição do Banco Central, foi obrigado a conduzir com números extremamente elevados, e nós temos no mundo, talvez, o primeiro ou o segundo lugar no juro real mais caro do mundo, né? E isso realmente é um limitador da atividade empresarial, né? E não só na estrutura empresarial, mas também na decisão do consumidor, porque com o juro real tão elevado, praticamente torna-se tremendamente difícil qualquer tipo de endividamento, né? Então, nós estamos vivendo, vamos dizer, um cenário em que o Banco Central tem uma política, no meu entender, correta em relação às realidades externas, mas
profundamente prejudiciais em relação ao estímulo do investimento empresarial e também a coragem de endividamento por parte do consumidor. Então, esses dois fatores, por uma política de juro real nos níveis que temos tido, embora nós começamos a ter uma progressiva redução desse juro, ele continua, vamos dizer, em termos de uma inflação ao redor de 4%, nós temos então um juro real acima de 5%, aproximando-se de 6% reais, que é um número, dá para dizer, de certo modo, quase que absurdo dentro do cenário internacional, mas que ele não deixa de ter um certo conservadorismo, um cuidado em relação das não claras definições da política financeira que estamos tendo por parte do governo federal. Na realidade, o governo federal tem feito uma política de expansão de gastos, né? E isso é um tema de conflito doutrinário que existe pelas lideranças políticas e, de outro lado, as políticas dos economistas dentro de uma visão internacional mais conservadora. Esse conflito tem sido conduzido e nós, de certo modo, vemos que o governo passado terminou com superávit, como o Messi já colocou, de 50 bilhões, 54, né? E nós estamos, no momento, já num ritmo ao redor de 150 bilhões, que nos leva a um risco, vamos dizer, de não definição ainda por parte do Congresso dos votantes se essa meta de déficit zero. E pelos últimos fatos que têm acontecido, principalmente em relação também à desoneração de custos trabalhistas para uma série de empresas intensivas na geração de empregos, né? Isso tem nos levado a um conflito que realmente o governo tomou riscos, ou tem tomado riscos de aumento de despesas, né, sem ter realmente a certeza da arrecadação, e para que com isso nós tenhamos condições de ter um equilíbrio ou um déficit zero, né, que tem sido o debate. O interessante nesse processo, né, que lógico que existem aí conflitos de natureza ideológica, né, ou macroeconômica, mas na realidade o que acontece? Os responsáveis do Banco Central, diante das indefinições, porque a definição de aumentar a arrecadação é uma definição do Congresso, e no Congresso não existe a maioria definida a favor das decisões do governo. Então, nós estamos vivendo assim, um período que, em termos políticos e empresariais, é extremamente ruim para um processo decisório, porque uma das piores coisas que pode acontecer no processo da vida empresarial ou de qualquer processo de natureza de análise política é não poder dizer como é que vai estar a expectativa de balanceamento dos macronúmeros da economia daqui a 4 meses, daqui a 6 meses, 12 meses. Porque todo o processo de políticas de investimentos empresariais, que normalmente, vamos dizer, nos períodos mais curtos são de 2 anos para mais, mas normalmente as políticas empresariais com estratégias de crescimento, desenvolvimento, novo produto, são processos que levam muitos anos, e quando aí não se tem uma capacidade de avaliação do custo do dinheiro, em que proporções vai, posso me endividar ou não, são fatores que impedem o processo decisório. Assim que, pessoalmente, eu sinto que, de um lado, existe uma pressão forte de continuar aumento de gastos, tá certo? E, de outro lado, o Banco Central tomando um cuidado que tecnicamente não lhes cabe outro papel a não ser esse, porque a sua função é fazer políticas macroeconômicas no campo financeiro para assegurar o não crescimento da inflação, e isso nos leva a essa política de juro real, eu diria quase que absurda em termos de cenário internacional. Como nós temos ainda esse cenário também dos Estados Unidos, com uma situação não totalmente definida em que nível está a sua inflação, não, que também estão operando com juros para fins de economia mundial e internacional extremamente elevados, ao redor de
um pouco mais até, faz com que nós, em termos de política e definição econômica, estamos sendo obrigados a trabalhar com cuidados e o processo empresarial, mas o próprio processo do consumidor, né? O consumidor no Brasil teve um período de juros fantásticos, o juro real apenas de 2%, né, com a inflação relativamente baixa, e até se endividar com certo entusiasmo, e de repente entramos numa estrutura de custo dinheiro que foi até os 13%, aproximadamente. Isso faz com que realmente eu me recolha e dificulta a vida do consumidor, né, que com os altos níveis de endividamento que estão existindo, e, de outro lado, no campo empresarial, dificulta o processo decisório, porque as políticas de investimento elas têm que ter uma visão estratégica de médio prazo, no mínimo. Ok. Eu agradeço muito essa colocação nesse primeiro bloco, que é exatamente como eu penso. Aliás, o Douglas North e o Ronald Coase, dois prêmios Nobel de economia, diziam que a estabilidade jurídica para os investimentos na economia de mercado é fundamental para que se possa ter um investimento a longo prazo. De tal maneira que eu também concordo, se nós não tivermos essa previsibilidade a longo prazo para os investimentos, nós corremos o risco de não crescermos na rapidez que desejaríamos com um país como o nosso. Vamos agora aos nossos comerciais e voltaremos para o segundo bloco, continuaremos a conversar sobre economia. Damos continuidade ao programa Anatomia do Poder, hoje entrevistando um dos maiores industriais da história da economia no Brasil, que é o Dr. Jorge Gerdau. Como eu faço em todo o programa, eu ofereço um livro. Esse é a quarta edição do meu livro, Uma Breve Teoria do Poder, que é prefaciado também por um velho e querido amigo que foi presidente da República, o Michel Temer, que era constitucionalista, então ele faz o prefácio, lhe mando amanhã o livro aí para o Rio Grande do Sul. Mas, como Obrigado. nós estamos conversando aí no primeiro bloco, tudo isso que foi apresentado nos preocupa muito em decorrência do que eu tenho combatido muito como na área tributária, que, aliás, do ponto de vista da advocacia, foi sempre a minha área de atuação, embora no campo de direito constitucional, em pareceres, etc., aliás, a titulação acadêmica é de direito constitucional, mas a advocacia, e acompanhando toda a evolução do sistema tributário brasileiro desde os 58, quando eu me formei, se percebe que nós estamos assim com algumas teses que não correspondem à verdade, que podem aumentar o custo do Brasil. Por exemplo, juros sobre capital próprio. Eu tenho duas formas de financiar uma empresa. Ou pego os juros no banco, com juros elevados, ou pego os juros do próprio acionista, principalmente quando em empresas eu tenho acionistas com participações variadas no capital. Agora, pretender não permitir a dedutibilidade de juros de capital próprio é, evidentemente, encarecer ainda mais o custo do Brasil para o financiamento das empresas. Por exemplo, quando o Fernando Henrique batalhou e fez com que houvesse toda a consolidação da tributação na pessoa jurídica, e nós temos hoje uma tributação de 34% entre imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, que é elevadíssima, o fez com sentido. É melhor o governo receber sempre antes do que receber uma parte antes e uma parte eventualmente depois, quando há distribuição. Isso é apresentado como um tabu e que, evidentemente, vai representar, se isso for adiante, um aumento do custo do Brasil, que já não é pequeno. Então, a minha pergunta nesse segundo bloco, meu querido amigo Jorge Gerdau, é o seguinte: o que é que o senhor pensa como empresário do custo Brasil para a empresa brasileira? Bom, realmente esse tema eu tenho trabalhado, né, intensamente quando com o ministro Guedes nós fizemos uma parceria com a Fundação Getúlio Vargas e reunimos os principais custos Brasis em 12 itens,
né? E nesses 12 itens, vamos dizer, tem 4 ou 5 itens que são realmente absolutamente desproporcionais, que é uma delas está tentativamente se tentando resolver com a reforma tributária, tá? Que estamos extremamente atrasados, mas ela teoricamente acaba com a cumulatividade, que, só para dar um exemplo, no aço nós temos praticamente 6% de impostos cumulativos que nenhum outro país do mundo tem para nós exportarmos. Temos outros custos cumulativos também. Mas dentro dessa visão, é muito interessante essa colocação do sistema tributário, porque eu tive o privilégio de ainda viver e conhecer e participar dessa evolução do ministro Bulhões, quando fez essas duas construções extremamente inteligentes, né? Um é esse estímulo para a formação de capital próprio, né? E realmente fazer uma parcela dela continuar na empresa, consequentemente não ter a tributação da mesma forma, e dentro de um limite econômico estabelecido, parece que é em 12%, e o segundo ponto, que é extremamente inteligente, que foi, em vez de distribuir o dividendo às empresas e depois tentar recolher na pessoa física, o professor Bulhões estabeleceu uma tributação um pouco mais elevada, né? E, consequentemente, ele fez toda essa economia dessa burocracia de louco, além do risco de não receber, porque a eficiência de arrecadação nas pessoas jurídicas é tremendamente econômica em relação a uma estrutura de cobrança na pessoa física. Então, eu tive o privilégio dessa convivência pessoal com o professor Bulhões, era extremamente jovem, né? Mas pela convivência minha da Federação de Indústrias aqui do Rio Grande do Sul, eu participei desses processos. E é muito interessante, como pouca gente conhece essa história, né? As justificativas, hoje está se fazendo o aumento de tributação, mas na realidade, o imposto de renda nas pessoas jurídicas do mundo é entre 20% e 24%, tá certo? Então, se nós quisermos fazer essa modificação, nós deveríamos entrar na tributação dos 20% ou 24% no máximo, talvez aí 22% na pessoa jurídica, para poder comprar separadamente o imposto sobre distribuição de dividendos. Então, esse número que foi aquela vez calculado pelo ministro Bulhões, estabeleceu com esse número uma arrecadação. Inclusive, eu acho que ele, com isso, conseguiu uma pequena arrecadação a mais, porque, na realidade, se eu tomar que as empresas distribuem normalmente 30% do seu resultado, né? Então, o 30% eventualmente cobrado mais elevado, na soma daria uma soma menor do que os 20 mais os 30% de da pessoa física ou da pessoa que recebe o dividendo. Então, essas duas posições, eu acho muito estranho, né, que essas modificações são feitas sem a análise histórica, qual é a conceituação e a construção histórica que tenha sido feita, porque essas decisões não foram feitas de uma forma avoada, né, ou no atropelo da necessidade e erro, qualquer solução serve, né? Então, eu me ressinto assim um pouco de que essas duas alterações elas têm um conteúdo conceitual de uma profundidade, de uma inteligência das melhores que o professor Bulhões nos propiciou, tá certo? E está se atropelando essas decisões sem nem mencionar de quem é que fez essa solução, qual foi o conteúdo e o propósito dessa solução, né? Então, na realidade, temos aí umas modificações que eu digo, tá bom, faço a tributação da pessoa física, do recebedor do dividendo, mas me coloca a tributação em patamar internacional, que varia entre 20% a 24%. Eu acho que dificilmente tem um país, vamos dizer, competitivo, etc., que tenha alguma tributação acima de 24%. Então, nós estamos fazendo essa alteração, tentando arrecadar mais, né, e perdendo um pouco essa visão competitiva internacional e muito mais ainda a visão histórica do processo. Eu
gostaria ainda de mencionar que eu, pessoalmente, tenho me dedicado bastante nesses últimos tempos, mas já historicamente, nesse tema de custo Brasil, né? Na realidade, vamos dizer, o maior custo Brasil é nessa alteração tributária que estamos acontecendo, né? Tentando copiar um IVA mundial com as confusões das nossas estruturas, mas, além disso, vamos dizer, na energia, nós temos encargos na energia que não deduzíveis e que no mundo tira a competitividade. O salário do operário no mundo, todo o operário recebe 65% a 70% daquilo que ele custa. No Brasil é descontado na fonte. Em lugar nenhum o governo usa o salário como arrecadação de dinheiro para uso pessoal, fica numa estrutura tributária. Quer dizer, são temas que nós estamos realmente 20, 30 anos atrasados nessa modernização estrutural da gestão. Né? Nós temos trabalhado sobre o tema Custo Brasil, mas é interessante, vamos dizer, dentro do que colocamos no começo, professor, né, que o governo está começando primeiro a gastar sem saber ainda se vai conseguir arrecadar. Eu, pessoalmente, vamos dizer, como na estrutura o governo Lula recebeu 40% de votação, ele praticamente tem posições teoricamente não plenamente de acordo, mas na habilidade política, no interesse do país, tem havido negociações para obter a bancada, a maioria necessária. Mas nesse tema agora que mencionamos de tributar e aumentar essas empresas já se ajustaram na sua estrutura operacional e custos com não arrecadação, né? E agora voltar para trás, né? Que essa alteração já obedece um pouco um conceito de como no mundo o operário leva uns 60%, 70% para casa daquilo que ele custa. Tem um país aí que a diferença é total. O Chile é 85%, eu não digo que seja certo, mas tem país que dá ao operário 85% daquilo que custa. Então, a falha existe nesse raciocínio, que nós ficamos inventando regras sem olhar o cenário da competitividade global. Tudo que a gente faz hoje no mundo, seja pelas importações e exportações globais, eu tenho que olhar o que o mundo faz e o que o mundo está fazendo para me aproximar nessas estruturas operacionais ou competitivas em padrões internacionais. Meu caro Jorge, nós estamos chegando ao fim do programa. Eu quero agradecer muito. É uma aula de economia e de empreendedorismo cada vez que eu converso. E os nossos contatos têm sido sempre uma lição para mim de como é que uma empresa pode ser levada. E o senhor não é só um sucesso empresarial no Brasil, mas o que já realizou fora do país, por exemplo, nos Estados Unidos, a siderurgia Gerdau hoje representa praticamente 70% do que é a produção brasileira, o que vale dizer, demonstrando a presença do Brasil fora. Só posso lhe agradecer muitíssimo a sua presença no nosso programa e espero ter outras vezes novamente para discutirmos aquilo que nós dois sempre lutamos nessas últimas décadas, fazer com que o Brasil seja competitivo e que o Brasil, no futuro, tenha as possibilidades na área da economia que as grandes economias tiveram. Muito obrigado, meu querido Jorge, meu professor Jorge Gerdau. Eu não sou professor. O professor é o senhor. Eu tenho que agradecer a honra de poder participar num programa dessa importância no debate, na procura de soluções e de vivências internacionais. E eu lhe digo o seguinte, eu me considero um absoluto privilegiado de ter a honra de poder ouvir e aprender consigo, professor. Realmente é um privilégio absoluto que pode dar inveja a muita gente, né? Porque desfrutar desse diálogo, dessa convivência, né? Realmente é prazeroso e tremendamente importante na minha formação. Não tem como eu agradecer isso, professor. Eu fico muito grato, e a Rede Vida também. Meus caros telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo.